Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, se possível for, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Um texto muito conhecido da igreja. Lucas. Pastor, obrigado. Eu fico muito honrado, o senhor me servindo da água aqui. O Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do verso 1. Enquanto você acha aí, eu quero, de uma forma muito carinhosa, louvar a Deus pela vida do pastor Ida Marques, amigo da minha família, amigo do bispo, gente nossa, companheiro, campineiro. Pastor Maurício Santana, pastor Arlene, pastora, todos os lugares que nós vamos, todo mundo acha que ele é filho do Maurício Santana. A senhora não é a primeira. E aí a turma já começou a chamar ele de Elegância Júnior, por causa do slogan do Maurício Santana. Sucesso total com elegância, é isso aí. Sucesso Júnior. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, eu tenho uma palavra de Deus para o coração dessa igreja. Primeiro agradecer o pastor Ida Marques mais uma vez, por ceder o altar da igreja dele para a gente. Pastor, e justificar, eu gostaria de estar elegante igual o senhor, de terno e gravata. Mas eu estava trabalhando na rua, atendendo pessoas em reuniões, e falei, para não perder o compromisso, eu vou jogar esse paletó aqui, mas vou chegar no horário. E corri, tá? Então é por isso que eu não estou assim, elegante igual o senhor. Do trabalho eu vim direto para cá, tá? Obrigado por estar aqui. Aqueles que encontraram, diga amém ou achei. O texto diz assim: e aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assim, quando se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te-á um mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Só até aqui. Toma o seu assento. Meu amigo lá, que está na mesa de som, se puder aumentar só um retorninho para mim, bem pouquinho aqui também. Eu sei que a igreja está me ouvindo bem. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Eu já falo um pouco baixo, mas eu sei que a igreja está ótimo, viu? Muito bom, obrigado. Deus te abençoe. Rapaz, e então o senhor teve uma experiência lá em Campos do Jordão. Estive lá esses dias agora. Não encarei Não encarei não. Não encarei não, senão eu tinha que aceitar Jesus de novo, igual o senhor lá. E não, então eu estou numa situação complicada aqui. Pregar diante de 2 homens que formaram lá em Pindamonhangaba, preparados, teólogos, mestres na palavra. Mas Deus vai me dar graça aqui. Meus irmãos, esse texto de Lucas 5, conhecido como a pesca maravilhosa ou a pesca milagrosa, é um texto que eu gosto muito. Primeiro que foi a partir desse texto que eu escrevi uma canção, e essa canção me abençoou demais, que é a canção Eu Quero Almas. Não sei se os irmãos conhecem, que é mais ou menos assim, ó. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho sangue de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas.
É um texto que eu gosto muito, escrevi muitas canções baseadas nesse texto. Mas é um texto que quando você lê ele de uma forma isolada, sem ler os contextos, a impressão que você tem é que é a primeira vez que Jesus está encontrando Simão e esses discípulos, e que esses discípulos também estão encontrando Jesus pela primeira vez. Depois de uma noite de pescaria frustrante, sem resultado, sem pescar nada, a impressão que você tem é que eles voltam para a praia, ancoram o barco no porto, começam a lavar as suas redes, e aí Jesus chega e toma o barco de Simão emprestado, e a partir daí vocês conhecem a história. Eles lançam a rede debaixo de uma ordem de Jesus e colhem uma grande quantidade de peixe, ao ponto do barco de Simão e dos seus companheiros quase afundarem por causa da quantidade de peixe. A partir daí, eles abandonam tudo e começam a seguir Jesus. Essa é a impressão quando você lê esse texto. Quando eu li Lucas 5, a impressão que eu tive é a primeira vez que eles estão encontrando Jesus e que Jesus está encontrando eles. Só que não é. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 40. Se puder colocar aqui para a igreja acompanhar comigo, a gente lê. João, capítulo 1, verso 40. Olha só. Era André, irmão de Simão Pedro. André era irmão de quem, igreja? Um dos dois que ouviram aquilo de João. João aqui é João Batista. E o haviam seguido. Prossiga. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou pedra. João Batista não era só um profeta cabeludo, barbudo, estranho, que comia gafanhoto e bebia mel. Não, João tinha discípulos, pessoas que seguiam ali a liturgia de João, o princípio do batismo, do arrependimento, pessoas que seguiam a doutrina de João. E um desses discípulos era André, irmão de Simão. João tinha discípulos, a ponto, quando Paulo chega em Éfeso, décadas depois da morte de João, o texto vai dizer que Paulo encontra ali 12 discípulos de João, que seguiam as doutrinas de João. Então João tinha discípulos, e um deles, como eu te falei, era André. O Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 29, quando Jesus está chegando para ser batizado por João, o próprio João grita diante dos seus liderados: irmão, uma coisa é eu falar, mas outra coisa é o pastor Uida Marques falar diante de vocês, o líder falar diante dos liderados. Quando Jesus se aproxima, o líder daqueles discípulos grita e diz: ei, olha lá, é ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está dizendo: não é a mim que vocês têm que seguir, e sim a ele. E a partir dali começaram a seguir Jesus, e André é um desses que começam a seguir Jesus. Quando André descobre quem é Jesus, a primeira coisa que ele faz é levar a boa notícia para dentro da sua casa. O texto vai dizer que ele chega em casa e diz: Simão, você não acredita quem eu encontrei na beira do Jordão, aquele que a gente tanto está esperando. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo. Vamos agora comigo, eu preciso te mostrar ele. Deixa eu liberar uma palavra do céu para o teu coração. Nessa noite você vai sair daqui como André, levando a boa notícia para dentro da sua casa e dizendo: esta noite Deus ouviu as minhas orações.
Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando André está se aproximando de Jesus com Simão, antes que houvesse aquela apresentação formal, está aqui Jesus, está aqui Simão, antes que isso aconteça, o próprio Jesus interpele Simão à distância. Ele diz: tu és Simão, filho de Jonas. Como que é o nome do seu pai, pastor Idamax? Sebastião. Uma coisa, igreja, é eu chegar no pastor Idamax e falar assim: o senhor é o pastor Idamax, lá de Turvana, eu conheço o senhor. Outra coisa, eu falar assim: eu te conheço, o senhor é o pastor, o senhor é filho do Sebastião. Eu estou dizendo: eu conheço o seu passado, eu conheço a sua origem, eu sei de onde você saiu. Foi isso que Jesus disse para Simão: eu sei de onde você saiu, eu conheço o seu passado, eu conheço a sua origem. Só que Jesus continua dizendo: e tu serás Cefas. Jesus está dizendo: eu conheço o seu futuro, eu sei aonde você vai chegar. Jesus está dizendo: Simão, a mudança que eu vou fazer na sua vida, a mudança que vai acontecer na sua vida é tão radical, tão extraordinária, que até o seu nome será mudado. No primeiro encontro, na beira de um rio, ele encontra Simão e fala do seu passado, ele fala do seu futuro. Irmão, tem gente aqui hoje que Deus está encontrando dizendo: eu conheço o seu passado, eu sei de onde você saiu, eu conheço a sua origem, mas eu também sei aonde você vai chegar, porque eu sei os planos que eu tenho com você. Mas o que há de mais extraordinário na vida cristã é que Jesus de fato encontra com a gente, fala do nosso passado, está no nosso presente, revela o nosso futuro. Mas Apocalipse 2:17 vai dizer algo que é mais soberano do que essa mudança aqui na terra. Lá vai dizer: ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz: aos que vencerem. Irmão, eu estou falando para quem já venceu em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: aos que vencerem. A Bíblia está dizendo: a vocês que venceram em Cristo, aos que vencerem, vão comer do maná que está escondido, vão receber uma pedrinha branca, e nessa pedrinha vai estar escrito o seu novo nome. Jesus não vai mudar seu nome só aqui na terra, não. Ele está dizendo: eu conheço o seu passado, eu conheço o seu presente, eu vou mudar o seu futuro, mas mais extraordinário que tudo isso, eu preparei uma eternidade gloriosa para você. Aleluia. Aleluia! Então esse é o contexto do primeiro encontro de Simão, que é de quem eu vou falar especialmente nessa mensagem hoje. O primeiro encontro de Simão com Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 38 e 39, vai dizer o seguinte: depois que Jesus é batizado no Jordão, ele vai para o deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. Ele vence Satanás nessa tentação, ele volta e a partir daí ele inicia o seu ministério e começa a ensinar nas sinagogas. Um belo dia, quando Jesus está saindo de uma sinagoga, alguém para Jesus e diz: Simão está precisando do Senhor, na casa dele. Percebe que o primeiro encontro foi na beira de um rio. O relacionamento de Simão com Jesus começa a estreitar. Jesus agora vai entrar na casa de Simão. Igreja, e coisa boa é quando ele entra na nossa casa. Quando Zaqueu sobe na árvore para ouvir Jesus, ele sobe com a intenção de ver Jesus. O desejo dele era só ver Jesus. Mas a necessidade dele era que Jesus dormisse na casa dele.
Jesus fala: você já me viu, já realizou o seu desejo, agora eu vou entrar com a necessidade. É muito diferente Jesus passar do que Jesus entrar. Tem muita gente que Jesus está passando, mas quando Jesus chega e entra, aí a coisa muda. E Jesus entra na casa de Simão, e quando ele encontra a família de Simão, ele se depara com a sogra de Simão ardendo em febre em cima de uma cama. O texto diz que ele se inclina para ela, e imediatamente ela começa a servir a Jesus e a todos que estavam na casa. Jesus vai entrar na sua casa hoje, vai ter milagre extraordinário dentro da tua casa, mas você precisa entender o propósito do milagre de Jesus na tua vida. O propósito do milagre é fazer de você servo de Jesus, mas servos também uns dos outros. No primeiro encontro, Jesus fala do passado de Simão, fala do seu futuro. No segundo encontro, a relação começa a estreitar. Ele entra na casa de Simão e faz um milagre extraordinário. E a pergunta é, a partir daí, Simão era seguidor de Jesus ou já era discípulo? Não, Simão era apenas um seguidor de Cristo. Porque há uma diferença de seguidor para discípulo. O seguidor, ele vai para ver o que vai dar. Eu vou ali no culto para ver o que acontece. Eu vou me aproximar de Jesus para ver o que acontece. O seguidor é o seguinte: se tiver milagre, ele fica. Mas se não tiver milagre, ele não fica. E o discípulo? O discípulo, se tiver milagre, ele fica. Mas se não tiver milagre, ele fica do mesmo jeito. Porque o discípulo está de olho na eternidade. Só que Jesus, igreja, Jesus é especialista. Ele é pedagógico. Ele sabe conduzir o negócio. Aí no capítulo 5, onde nós lemos, é como se Jesus estivesse dizendo para Simão assim: Simão, já estive com você na beira de um rio, já mostrei para você quem eu sou, entrei dentro da sua casa, fiz um milagre e você ainda não entendeu nada. Então vai fazer o que você mais gosta. Vai esfriar a cabeça, vai pescar. Vai fazer o que você domina, porque é lá no seu ambiente que o carpinteiro vai pescar o pescador. E o texto diz que ele sai para pescar com seus sócios, com André, seu irmão, Tiago e João, que tinha uma companhia de pesca. Eu não sei se tem pescador aqui, mas se tiver, levanta a mão, deixa eu conhecer. Eu sei que é bom para pescar. Cadê? Rapaz, aqui não tem cara de pescador não, mas então levanta a mão. Cadê os pescadores aqui do campo aqui? Um pescador lá atrás, outro ali. Não é verdade que eu vou falar? Todo pescador, um pescador de verdade, ele nunca dá viagem perdida. Por quê, pastor Henrique? Porque ele vai organizar a traia, para não dar erro, né, pastor Idamax? Ele vai olhar o barco. Outra coisa, ele vai olhar o tempo, ele vai olhar a lua. Ele sabe qual é a lua boa para pescar. Parece que eu vejo Simão na beira do mar da Galileia, olhando para os seus companheiros, dizendo: hoje o mar está para peixe, bora pescar. O texto diz que eles saem para trabalhar durante a noite, experientes, criados na beira do lago. A economia daquela região girava em torno da pesca. Então eles cresceram dominando o assunto. Saíram com a certeza de que ia ter resultado. Eles lançam a rede a primeira vez. Quando eles lançam a rede, eles esperam um pouco, devido à sua experiência, maturidade, habilidade. Estava no ambiente deles, tranquilão. Eles olham para a rede, pastor Maurício, cheio de expectativa. E eles começam a puxar a rede, pastor Idamax. Quando eles vão puxando a rede, um olha para o outro e fala assim: está estranho. A rede está meio leve, mas vamos tirar para ver. Quando eles tiram, não tem nenhum peixe.
Quem sabe alguém disse dentro do barco: Simão, você lembra que na semana passada nós fomos ali e pegamos demais? Aquela região ali é boa para pescar. Leva o barco para lá. Levaram o barco. Lançaram a rede. Confiante. Expectativa a mil. Quando puxaram a rede, de novo, olharam uns para os outros. E a rede está leve. Sobe de novo, sem peixe. E assim eles tentam durante toda a noite. Deixa eu falar algo para você aqui, igreja do Senhor Jesus. Quem sabe eu estou pregando para a gente aqui, que tem tentado em 2018, não teve resultado. Tentou em 2019, não teve resultado. Quem sabe tentou em 2020, 2021, 2022 e não está tendo resultado. Quem é que conhece um ditado que diz assim: quando você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, vai dar tudo? Simão estava no lugar certo, no mar da Galileia. Ele estava na hora certa, de madrugada, o horário que se pega os maiores peixes. Ele estava com a pessoa certa, com 3 pescadores profissionais e experientes. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas deu tudo errado. Quem sabe tem gente aqui que tentou do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas tem dado tudo errado. Deixa eu te falar, eu vim de Goiânia pregar para você. Eu vim de Goiânia falar com você. Sabe o que coube para Simão e os seus companheiros? Sentir na boca o gosto amargo de uma noite sem resultado. Guardar as traias no barco e voltar para o porto. Meus irmãos, coisa ruim é você trabalhar e não ter resultado. A gente quer resultado em tudo na vida. A gente quer resultado no ministério. A gente quer resultado no trabalho. A gente quer resultado nas amizades. A gente quer resultado. Coisa ruim é você trabalhar e não ter resultado. Lá em Isaías vai dizer que até Jesus se alegra com o saldo, com o resultado da sua alma. Ou seja, até Jesus se alegrou com o resultado do seu ministério. Quanto mais nós queremos resultado naquilo que a gente está investindo. Não é verdade, pastor Idamar? Aí esses homens trabalham toda a noite, não tem resultado, cabe a eles voltar para o bar, voltar para a margem e ancorar o barco no porto. Coisa normal de pescador, entrar no barco e voltar para o porto. Isso é normal. Descer do barco, ancorar o barco, super normal. Mas o texto diz que eles descem e começam, pastor Idamar, a lavar as redes. Aqui está o agravante do texto. Por que, pastor Henrique? Não é normal lavar a rede? É, mas naquela época não era. Porque a rede era feita de corda, feito de pele de animal, era pesada, dava um trabalho danado para um pescador limpar a rede e lavar ela. Quando ele começava a lavar a sua rede, é porque ele estava dizendo assim: eu estou lavando as redes e nem sei que dia eu vou voltar. A frustração da noite sem resultado era tão grande que eles estavam lavando as redes e dizendo: nem sei que data eu volto depois desta frustração. Quem sabe eu vim de Goiânia para pregar para alguém que está lavando as suas redes, decepcionado, sem resultado, pensando em desistir de tudo e nem sabendo quando vai recomeçar. Deixa eu liberar uma palavra do céu para você. A Bíblia diz que quando eles estavam lavando as redes, o carpinteiro chegou no porto, e ele é especialista em chegar no porto no momento em que você está lavando as suas redes. Quer mais? Você pode estar até lavando a sua rede, mas não vai dar tempo de você guardar, porque a ordem é: tente outra vez, entre no barco, volte para a água outra vez. Você pode até estar lavando, mas o carpinteiro chegou no porto e está dizendo:
não vai dar tempo de você guardar, porque você vai voltar agora, e o resultado vai ser outro. E Jesus chega para fazer aquilo que ele sempre fazia em todos os lugares. Ele chega para pregar a palavra. Agora, se Simão tivesse pescado toda a noite, ele ia estar ali quando Jesus chegasse? Não ia estar. Já tinha guardado o barco, resultado positivo, indo embora para casa, sorrindo, com alegria, cheio de resultado. Tem hora, irmão, que Jesus não permite vir peixe na nossa rede, para que você possa vir no culto na terça, no domingo, qualquer dia da semana, ou o dia que Ele marcar com você. Tem hora que Jesus dá ordem a peixes e diz assim: está vendo aquela rede lá? Está vendo aquela rede de Simão? Peixe de nenhuma espécie, beira lá. Porque há uma ordem daquele que controla o universo. Porque ele tinha um culto marcado quando o sol nascesse na beira do mar da Galileia. E Jesus chega e começa a pregar a palavra. E onde Jesus chegava, irmão, a multidão cercava Jesus. Quando Jesus estava pregando, ele se depara com o primeiro problema. Qual foi, Henrique? Multidão na frente e água atrás. O povo estava apertando ele contra a água. O texto diz que ele olha para trás e avista 2 barcos. E de 2 barcos ele entra em um, que é o de Simão. Chaplin nos traz uma informação preciosa para essa mensagem de Lucas 5. Ele nos revela o seguinte, que naquela época, em volta do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, não só existia barcos de pescadores, não. Existiam muitos barcos, pastor Idama, que transportavam as pessoas de um lado para o outro. Não tinha outro transporte, não tinha avião, não tinha por terra. Então as pessoas transitavam ali por barcos que transportavam pessoas, passageiros. Era uma região com 10 cidades, cada cidade com uma média de 15 mil pessoas, era muita gente. A economia ali girava em torno do lago. Negócio, fazer negócio, comprar negócio, vender peixe, buscar peixe. Então girava uma economia muito forte. Então acredita-se que naquela época, além de centenas de barcos de pescadores que tinha ali, tinham também centenas e milhares de barcos que transportavam e trabalhavam com outras coisas naquela região. Acredita-se que tinha uma média em todo o mar da Galileia, uma média de 3 a 4 mil barcos. É um dado de estudo histórico, não é um dado bíblico. Mas quando eu li isso, irmãos, isso gerou algo muito forte no meu coração. No meio de quase 4 mil barcos, Jesus olhou apenas para 2. De 2, ele entrou em um. E Deus falou ao meu coração: não é por falta de opção que Deus usa você. Não é por falta de opção que Deus abençoa você. Barcos para ele entrar, igreja, tá assim. Mas por algum motivo nessa noite, ele está dizendo: é no seu barco. É no seu barco. É no seu barco. Num planeta com mais de 7 bilhões de habitantes, com tantas opções, Jesus está dizendo: hoje eu entro no seu barco e mudo os resultados da sua vida. Aleluia. Deus está falando, igreja. Deus está falando. Não é por acaso, não. Tem um motivo dele ter entrado no seu barco. E a Bíblia vai dizer que Simão afasta o barco para Jesus, de modo que ele prega e abençoa uma multidão. Agora, meu irmão, sabe o que eu acho interessante demais, pastor Idamax? No critério de Deus, é porque os critérios de Deus não são os mesmos que os nossos. Se é eu que chego na praia para ter pessoas para andar comigo, qual era o meu critério? Eu vou ver
quem pesca melhor, quem tem resultado e o melhor barco. Eu quero os melhores para estar na minha equipe. Só que Jesus chega e encontra um barco vazio de peixe, cheio de frustração, cheio de gente da cara fechada, sem resultado, sem sorriso para ninguém. E é esse barco que Jesus escolhe. Porque os critérios de Deus é o seguinte: Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. O homem escolhe o outro homem pelos seus resultados. Só que Jesus escolhe o homem por aquilo que ele ainda vai fazer. Quando Jesus chega, o barco está vazio, frustrado, sem resultado, gente com a cara fechada, gente lavando a rede, gente que está desistindo. Está desistindo. O cara que desiste não serve para a minha equipe, eu quero gente de resultado. Não é assim que a gente olha, não é assim que as empresas olham, não é assim que o cenário político olha. Eu preciso dele porque ele me dá resultado. Mas os critérios de Deus, graças a Deus que não são os nossos. Enquanto a multidão passava, olha aqui a multidão passando, e dizia, não tem resultado. Frustrado, lavando a rede, não sabe nem que dia que volta. Essa é a multidão. Aí Jesus olha, cheio de barco, de gente alegre, cheio de peixe, uma turminha frustrada ali, um barco vazio. Jesus olha e diz assim: para a multidão você não tem resultado, mas eu consigo enxergar você diante da porta formosa, Simão, dizendo para um paralítico lá na porta assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. A multidão olha, gente frustrada, sem resultado. Jesus olha assim: eu estou olhando para alguém que lá em Atos vai pregar em uma só mensagem. Quase 5.000 pessoas vão se render aos pés. Talvez eu estou falando com gente aqui que está sendo sufocado pela cobrança da sociedade, que ainda não conseguiu ter resultado, está tentando do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas não está tendo resultado. Ei, deixa eu liberar uma palavra para o seu coração, para você ir embora feliz. Os critérios de Deus não são os mesmos do homem. Deus, Jesus decidiu entrar no seu barco, porque o que Ele vai fazer no seu futuro, através da sua vida, através de você, através do seu barco, é algo extraordinário, que vai abençoar uma multidão. Simão, você está precisando de um milagre, mas eu preciso abençoar muita gente, me empresta o seu barco. E o barco de Simão vira púlpito para Jesus pregar. Agora, engraçado é que Simão precisava de tudo que Simão precisava. Era do barco, sim ou não? Era o sustento dele. E Jesus pede justamente tudo aquilo que ele precisa. Às vezes você vem para a igreja precisando de um milagre, ou você vem buscar uma coisa que você precisa. Quando você entra aqui, Deus te pede tudo aquilo que você veio buscar. Quando você chega aqui precisando de um milagre, Deus usa você para abençoar uma multidão de gente. Não tenha medo de entregar nas mãos de Jesus aquilo que é seu. Porque Simão entregou um barco vazio de peixe, mas cheio de frustração. Jesus devolveu um barco cheio de peixe e vazio de frustração. Ou seja, tudo que você coloca nas mãos do Senhor, Ele só vai melhorar, abençoar e vai te devolver. O que Abraão mais queria? Um filho. Tudo que Abraão queria era um filho. Era a coroa dele ali, era aquele menino. Aí um dia Deus pede para ele tudo aquilo que ele mais queria. Abraão, me dá seu filho. O texto diz que ele sobe para o Monte Moriá. Ele obedece à voz do Senhor com toda a dor no seu coração. Aí Deus brada do céu, fala: não mata não, que eu sei que você me ama. Só que quando ele está descendo, olha como é que é Deus. Tudo que Abraão queria era um filho. Aí Deus fala assim: só porque você me deu seu filho, agora eu vou mudar tudo. Eu vou melhorar para você. A partir de agora, Abraão, você não será pai mais só de um menino. Você vai ser pai de uma Não tem uma mulher que vai buscar água?
na fonte? Aí Jesus chega e fala assim, eu quero um copo d'água. Ela foi buscar, Jesus pede aquilo que ela foi buscar. Ela entrega para Jesus a água, e Jesus faz dela o quê? Uma fonte. Tudo que a multidão queria era pão e peixe, era comida. Aí Jesus senta o povo na relva e fala, esse povo quer comida, quer pão, quer peixe, mas eu vou pedir para eles que eles estão precisando. Alguém tem pão, alguém tem peixe? Não, tem um menino ali. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele entrega na mão de Jesus. Jesus levanta da graça, entrega na mão dos discípulos. Toda a multidão é alimentada. Interessante que sobra 12 cestos cheios, não é verdade? Mas um detalhe mais interessante ainda é que em momento nenhum, pastor Idamax, você vai ver Jesus comendo. Por quê? Porque Jesus nunca vai reter o que é seu. Você pode entregar seu filho, você pode entregar a sua empresa, você pode entregar seu ministério, você pode entregar o seu casamento, você pode entregar o que você quiser. Ele só vai pegar, melhorar, abençoar e vai te devolver. É isso que Simão faz. Tudo que Simão precisava era do barco. E Jesus pede o barco de Simão e começa a pregar a palavra. E através daquele barco frustrado, sem resultado, Jesus abençoa uma multidão. E a palavra que Simão ouve é a mesma que a multidão ouve. Tem hora, irmão, que Deus fala tanto com a gente não entende. Visita, faz milagre, faz tanta coisa a gente não compreende. Aí Deus faz com a gente o que fez com Simão. Simão, já que você não entendeu lá na beira do rio, lá na casa da sua sogra, lá na sua casa, então agora você senta aqui e escuta o que eu tenho para falar. Porque o texto vai dizer o seguinte, que Jesus manda Simão voltar para o mar alto, e Simão fala assim, sobre a tua palavra. Mas eu estudei um pouquinho e vi que essa palavra aqui não é sobre a sua ordem. Não é porque o Senhor está mandando, não. É sobre o que o Senhor pregou. A palavra que o Senhor pregou aqui no meu barco gerou tanta fé no meu coração. Mudou tanta a minha visão, a minha maneira de pensar, que gerou tanta fé que mesmo eu olhando para a situação, porque tudo está dizendo que não vai dar certo. Mas mesmo eu olhando, vendo tudo dando errado, sobre o que o Senhor pregou aqui, eu vou te obedecer, porque essa palavra mudou a minha vida, mudou a minha mente e abriu os meus olhos. Mesmo diante da circunstância gritando não, há algo dentro de mim, uma fé que foi gerada, que está dizendo sim, então eu vou. Que essa palavra possa gerar fé no seu coração. Mesmo os seus olhos não achando saída, Jesus está dizendo, entra no barco, volta para a água profunda e lança a sua rede, porque vai dar certo agora. Olha só, a primeira vez, Simão tenta na hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo, mas dá tudo errado. Agora, quem está mandando Simão lançar a rede? É um carpinteiro. Normalmente carpinteiro entende de carpintaria, de madeira, mas não entende muito de pescaria. Na noite passada ele saiu para o mar com gente profissional experiente. Gente que tem bagagem, que tem história para contar acerca de pescaria. Aí chega agora um camarada, toma o barco dele emprestado, prega uma palavra lá. Aí Jesus manda voltar para o mar alto. Lugar, como é que você pesca em mar alto durante o dia? Em águas profundas se pesca à noite, é ali que você pega peixe grande. Então Simão já fala, o camarada está mandando eu ir para o lugar errado. A hora está errada. E quem está mandando eu jogar é um carpinteiro, não entende nada de pesca. Só que o carpinteiro mandou jogar no lugar errado, na hora errada. Mas deu tudo.
mesmo que os seus olhos não consigam enxergar, há uma palavra do céu para o teu coração. Tente outra vez, não desista, porque agora vai dar tudo certo. Isso é para crente, é para quem tem fé. E o texto diz que ele volta a águas profundas, que ele lança a rede, pastor Idamar. E agora o resultado é outro. Quando ele começa a puxar a rede, os braços não suportam o peso do milagre. E o texto vai dizer, vai afundar. Para não afundar, ele grita. O texto diz que ele dá um sinal para os seus companheiros, para que eles venham ajudá-lo. E quando chega e dois barcos encostam um perto do outro, começa a puxar peixe, mesmo assim o texto vai dizer, quase afundou os dois barcos. Porque o milagre é tão... Irmão, o que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande que o seu humilde barquinho não vai suportar. Você vai ter que ligar para alguém, você vai ter que dividir, compartilhar a sua vitória. Porque este é o propósito do milagre na tua vida, é o compartilhar. Porque o texto diz que ele dá um sinal aos seus companheiros. Quando essa palavra companheiro, eu fui estudar um pouquinho, pastor Idamar. O senhor que é mestre, né? Formado lá na melhor escola de teologia da geração de vocês, do Brasil, né? Que era lá em Pindamonhangaba. O senhor, pastor Enoque, Maurício Santana, tanta gente preparada. E eu fui estudar sobre a palavra companhia e companheiro, porque naquela época existia esse termo companhia, companhia de pesca, companhia marítima, companhia militar. Até hoje existem algumas empresas que usam esse termo de companhia, né? É uma palavra de origem do latim, que ela divide assim, companhia. Pan é pão. No cerne dessa palavra está a palavra pão, que quer dizer aqueles que compartilham o mesmo pão, ou aqueles que vão com o mesmo pão. Pastor Maurício, no cerne da palavra companheiro também está a palavra pão, que significa aquele ou aquela que dividiu o pão com você. Aí eu entendi. Deus me ensinou mais uma lição. Lembra de quem dividiu o pão com você? Quando o seu barco estava vazio de peixe e você estava cheio de frustração. Quando o milagre chegar, dá um sinal para quem dividiu o pão com você no passado. Lembra de quem te ajudou no passado. Irmãos, quando eu cheguei em Goiânia muitos anos atrás, uma das pessoas que me deu a oportunidade, me pôs dentro do carro dele, levou para pregar numa igreja, para cantar em outra, me deu suporte, foi o pastor Maurício. Quando o meu barco estava vazio de peixe, cheio de frustração, sem resultado, ele dividiu o pão comigo, nos momentos das minhas dificuldades. Mas quando os peixes vieram no meu barco, eu lembrei daqueles amigos que me acolheram em Goiânia e dei um sinal para eles. Falei, ei, a bênção agora é grande, eu consigo compartilhar. Vem para cá trabalhar comigo, vem para cá somar comigo, porque vocês dividiram o pão comigo no meu momento de dificuldade. Quem é que passou a noite inteira pescando, frustrado, sem resultado, tentando pescar, trabalhou sem dormir a noite inteira? Foi André, foi Tiago, foi João, foi os companheiros de Simão. Aí quando o peixe chegou, ele lembrou, epa, eu tenho amigos que estavam comigo no momento da dificuldade. Ei, vem cá. Ele dá um sinal para os companheiros. Tem muito companheiro que te ajudou na sua vida, na sua trajetória, no seu passado, na sua história. Então quando o milagre de Deus chegar na tua vida, chegar no teu barco, você vai lembrar, eu preciso compartilhar com quem dividiu o pão comigo. Sabe por que tem muito barco afundando? Porque não entendeu que o propósito do milagre da bênção é o compartilhar. Se ele não divide, ia afundar peixe, barco e pescador, tudo junto. Porque o que Deus manda para a gente, Maurício, é sempre maior do que o nosso barco. A bênção de Deus é muito maior do que você imagina. Ele te abençoa para você abençoar pessoas. Esse é o propósito da bênção na sua vida. Então não retém
aquilo que Deus entregar nas tuas mãos. Siga o exemplo de Jesus, pega, dá graça, ora, abençoa e ajuda as pessoas. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Vamos terminar agora. Quando eles começam a puxar a rede, e é um texto muito conhecido da igreja, os barcos quase vão a pique de tanto peixe, de tanto. Aí Simão entende. Uma coisa é você ouvir Jesus junto com a multidão. Outra coisa é você entrar no barco, só você e Jesus. Porque o processo de deixar de ser seguidor para se tornar discípulo não é o mesmo da multidão. Tem hora que Deus vai te colocar no barco para ter experiências sobrenaturais com você. É bem verdade que o seguidor não vai passar nem um terço das provações do discípulo. É verdade. Não vai ter tempestade, não vai ter barco balançando. O máximo que vai acontecer ali na beira da praia é molhar a canela. O discípulo não. Ele entra no barco, ele enfrenta a tempestade, ele enfrenta a vendaval, enfrenta tanta coisa, irmão. Só que o discípulo tem um privilégio que o seguidor também não tem. O discípulo tem o privilégio de enxergar Jesus andando sobre as águas. O discípulo tem o privilégio de ver Jesus dando ordem ao vento, dando ordem ao mar e o mar acalmando. O discípulo vive experiências que o seguidor jamais viverá. E eu estou pregando para uma igreja de discípulo. Levante a sua mão para o alto, você que é discípulo, e dê um brado de glória. Está doendo, tem tempestade, mas você vai viver coisas extraordinárias. Aleluia. 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 Aí Simão entende o propósito, pastor Idamax. Só que ele fica tão constrangido, pensando, gente, esse homem esteve na minha casa. Esse homem fez tanta coisa, e eu continuei sendo seguidor. Mas agora eu entendi que eu preciso ser discípulo. Aí Jesus diz para Simão, Simão, eu não sou digno de seguir. Aí Jesus fala, você não está entendendo. Não tem ninguém que é digno. Ninguém é digno, irmão. Quem somos nós? Só que quando Jesus bate o olho no nosso barco e fala assim, é nesse barco que eu vou entrar, é Ele. Nós não somos dignos. Simão não se achou digno. Senhor, eu não sou digno. E se prostra. Aí Jesus está dizendo, você não está entendendo. É naquilo que você domina que eu vou te usar. Simão, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Jesus usa o termo que ele domina. A partir de agora você vai ser pescador. Só que você vai pescar é homem, não é peixe mais. Aí Jesus continua dizendo assim, até hoje, só para você me entender, Simão, até hoje, até o dia de hoje, até esse momento que esse barco seu está cheio, olha o tanto de peixe vivo que você pescou. Olha o tanto de peixe pulando dentro do seu barco, batendo o rabo um no outro e pulando. Você está pescando peixe vivo para morrer. Mas a partir de agora, você vai pescar homem morto para viver. Cadê os pescadores de almas aqui? Cadê os discípulos de Jesus? Com a permissão do pastor, eu quero 30 segundos pelo menos com você adorando e exaltando o nome do Senhor. Guarda esta palavra no teu coração.
Pastor, muito obrigado. Acho que já deu meu horário aqui. Deus abençoe o senhor.